Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Então vamos falar um pouquinho aí de planilhas eletrônicas. E aí vem o primeiro detalhe. Quando você vê no seu edital planilhas, você vai começar a encontrar, às vezes no edital, não pelo título planilhas, às vezes sim. Tem tipos e tipos de edital. Há editais que vão colocar apenas o programa, né? Colocar lá, por exemplo, o Microsoft Excel, ou colocar lá para você o LibreOffice Calc, ou colocar para você o Google Planilhas, que está ganhando muito espaço aí dentro das provas. E na prática, eu estou vendo muitas empresas aderindo a esse conjunto de ferramentas. Hoje muita gente está usando mais o Google Planilhas do que o Excel, por N fatores. Tá? Então eu uso, né, acabo tendo o Word e Excel por necessidades acadêmicas, né, obviamente. Mas se fosse para utilizar no dia a dia, acabaria utilizando mais o Google para algumas coisas. Tá? Eu diria assim, você tem que formatar um TCC, o Word ainda é o programa, tá? Não adianta, ele é muito mais produtivo, é muito mais funcional, é bem melhor para você fazer edição. O Excel tem muita vantagem. Na verdade, o que eu digo é, cara, cada ferramenta tem suas vantagens. Então você deve explorar o melhor potencial de cada uma delas. Por exemplo, planilha online é muito mais integrada, tá? Ah, mas eu também posso compartilhar do Google Docs e tal. Mas você, ok, mas os outros vão conseguir? Entendeu? O outro usuário vai se atender bem, entender a dinâmica. E aí na planilha do Google é mais dinâmico. Mas é prático trabalhar com isso. O Excel ele tem recursos locais muito bons. Os gráficos do Excel são muito bacanas, tem muitos gráficos novos. O preenchimento relâmpago, né, o reconhecimento de expressão regular para fazer o uso dele. Cara, ele avançou muito. Em termos de funcionalidade, o Excel também está muito bacana. Só que tem coisas que é muito mais prático fazer nas planilhas online. Então, por exemplo, você quer gerar lá um Data Studio, por exemplo, você quer integrar a sua planilha com ferramentas aí de Big Data, né? Você quer usar lá um ETL, um Power BI, né? Fazer o ETL para dentro de um Power BI, cara, dá para fazer com planilha do Excel, mas do Google é mais interessante, tá? Para algumas situações. Então essa é a grande situação, tá? Então quando a gente olha para essas ferramentas, o que você vai olhar? Você tem uma linha de raciocínio padrão. Excel, Calc são muito similares. Funções muito parecidas, a maioria delas são exatamente iguais. Tem algumas peculiaridades e vai aparecer outras. As próximas grandes atualizações do Excel prometem mudar algumas funções, forçando a inserção de ponto em todas elas. Em tudo que é ter função de nome composto vai ter ponto. Por enquanto ainda está sem. Então a gente tem que ficar de olho quando virar a atualização. No Google, a parte das funções é que dá um pouco de dor de cabeça. Por quê? Porque ele funciona tanto com funções em português quanto em inglês. Você pode digitar suas funções em inglês também ali, tipo, digitei uma função em português, outra em inglês. Cara, ele vai reconhecer de boa. Aí ele vai padronizar. Tipo, se você começou a tua planilha em português e teu idioma está todo definido em português, ele sempre vai jogar ela para português. Se você começou ela em inglês, ele vai padronizar para inglês. Então tem o ajuste aí que ele vai fazer, né, uniformizar, mas ele reconhece escrevendo em português ou em inglês. Isso é uma coisa interessante aí de se trabalhar. Outro,
as ferramentas. Aí é um outro tipo de questão que você vai avaliar muito bem a banca. Porque tem bancas que acabam cobrando mais detalhes sobre ferramentas. Falando assim, eu quero saber lá sobre atingir meta, sobre o solver, né? Dentro do Calc você tem o solver, no Excel você tem um atingir meta, no Calc também tem um atingir meta, mas tem um solver lá também diferente, então é legal trabalhar. Nunca trabalhar em prova, né? Porque funcionalmente não tem muita utilidade, o atingir meta é mais interessante. Tem as ferramentas de auditoria, rastrear precedente, dependentes, as próprias ferramentas de gráfico para você formatar sua tabela como uma planilha como uma tabela de dados. Então tem muito recurso ali funcional dos programas que pode ser abordado, os filtros, classificação de dados. Então isso aí é mais ferramenta. Aí a gente tem que ficar de olho porque tem bastante diferença entre Excel, o Calc e o Google. Tá? Mas em termos de cálculo, os operadores que a gente vai falar aí, começando na brincadeira, você tem endereçamento de células, é igual. É a mesma linha de base. Tem peculiaridades, obviamente. Tem algumas funções que têm um comportamento sutilmente diferente, e a própria escrita é sutilmente diferente, mas o grosso, o que cai mais nas provas, é a mesma coisa. É a mesma linha de referência. Então é isso que você tem que buscar. Trazer em cima dessas referências, tá? Então, cuidado. Sim, a maioria dos comandos do Excel você vai conseguir executar diretamente dentro do Google. Agora, o contrário, não necessariamente, tá? Existem particularidades. Tem coisas que você faz com o Google que no Excel tem uma dinâmica diferente, né, para trabalhar e tudo mais. Mas a gente vai trabalhando com cada uma das situações. Primeiro, entender que são programas, são concorrentes. Às vezes o edital só cita planilha e não cita qual programa ele vai cobrar. Aí a gente vai pelo perfil da banca. Normalmente, quando não se cita qual, fala, editor de planilha, é o Excel. Tá? Quando não cita, é o Excel que vai ser a tua linha de referência, né? A tua base para ser utilizado. Beleza? Então vamos trabalhar em cima desse cara. Então você tem aí os editores de planilha do mercado que você precisa conhecer. Agora vem o momento onde eu falo, cara, não pode ter desculpa para falar, eu não consigo testar, não consigo usar. Na pior das hipóteses, você abre aí teu celular e coloca lá no Google Planilhas. Você pode pegar o Excel e abrir lá pelo site do Outlook também, você consegue usar ele, né? Minimamente, mas você consegue usar. O Calc, aí é interessante usar no computador mesmo, tá? Embora aí tenha suas variações, é interessante usar no computador. Quando a gente fala em editor de planilha, você tem ali uma estrutura que você deve sempre observar. Tá? Qual base? Você vai pegar lá na janela do programa, né? Você deve localizar a chamada barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Por quê? Aqui está o segredo para muita pegadinha. Muita gente não olha para a sua estrutura, não vê quem ela é, onde que ela está, como está. Então, qual é a barra de fórmulas? É aquela que tem o botãozinho do F de X. Né? E tem um botãozinho lá, um F de X desenhado junto a ela. Então, essa aqui é a barra de fórmulas. Ela atravessa aí, basicamente, a tua janela, é a que ocupa um espaço gigante ali. No Excel, ela tem os detalhezinhos ali de um X certinho. No Google, né, ela é mais simplista. No Calc, ela vai te oferecer ali um somatório. Então, elas têm umas sutilezas entre cada uma delas. Mas é a barra que tem o botãozinho F de X. Detalhe, esse cara aqui é o botão para inserir função. Ele abre a janela, inserir função. Inserir função. Agora aqui é a barra de fórmula. Aqui que está o detalhe. Quando você selecionar uma célula dentro da tua planilha, toda vez que você selecionar uma célula, por exemplo, está lá na coluna B, linha 1, você vai reparar o seguinte, que à esquerda da barra de fórmulas tem um retângulo aqui, ó, bem destacadinho. Esse retângulo, deixa eu fazer menor aqui para aparecer no vídeo. Então, quando você olha ali, esse cara é chamado de caixa de nome. Caixa de nome. Então, entenda. No Excel, que é a nossa linha de referência, e depois a gente vai falando nuances quando necessárias, tá? Quando você pega o Excel, sempre haverá uma célula selecionada. Então, toda situação que você olhar para a planilha, pelo menos uma célula vai estar selecionada. Na pior hipótese, tem uma célula selecionada, lembre-se disso. Então, se eu clicar aqui nessa célula, selecionando ela, né, ela vai ficar lá bonitinha, destacada para você como selecionada,
você vai olhar aqui na caixa de nome e vai estar escrito lá, coluna B, linha 1. Vai aparecer o que a gente chama de endereço da célula. Então a caixa de nome mostra o endereço da célula. Mostra o endereço da célula selecionada. Beleza? Um detalhezinho básico. Agora, fui colocar aqui, ia apagar o L e acabei puxando para o lado. Então, o endereço da célula selecionada. E, quando você pega esse endereço, você vai observar que aqui posso ter um conteúdo. Então, a célula, propriamente dita, ela mostra para você o quê? A célula mostra o resultado. Mostra o resultado. Não necessariamente o real conteúdo. Onde você vai olhar o real conteúdo de uma célula? Na barra de fórmulas. Ela mostra o real conteúdo da célula selecionada. Então, o primeiro detalhe é percepção, porque isso aqui, você vai pegar dois tipos de questões de prova, com figura e sem. Então, as sem figuras, a banca descreve todos os passos. Ela fala, digitei isso, digitei aquilo. Então, você vendo ela escrevendo lá, dizendo, digitei isso, você sabe o que é o conteúdo. Você tem a noção, tá escrito isso, tá escrito aquilo. Porque ela disse que ela digitou aquilo. Então, eu sei o que tem lá dentro. Agora, quando vem figura, é que tá a maldade. Porque quando tem figura, você tem que olhar para a figura e tem que reparar nessas informações. Porque a questão ela vai ser toda moldada para fazer você focar nesse cara e esquecer esse cara. Porque é aqui que está o segredo. Olha a diferença. Você olha aqui e fala, é o número 10. Se eu falar, selecionei esta célula e cliquei pela alça de preenchimento dessa célula e arrastei para baixo, no Excel, porque no cálculo dá diferença. Tá? O valor é diferente. O que vai aparecer na célula de baixo? Você vai falar, olha, vai aparecer 10 no Excel. Se fosse o cálculo, apareceria 11. Tá. Mas isso com base só no que você está vendo. Agora, se eu tivesse colocado isso aqui a mais. E dissesse, o que vai aparecer quando eu clicar na alça de preenchimento da célula selecionada e arrastar para baixo? Não aparece mais 10. Não é o 10 que vai aparecer. Mas por quê? Cara, ali você tem uma situação diferente. Eu peguei e digitei aqui uma fórmula. Eu coloquei uma expressão matemática ali dentro. Eu não estou colocando uma estrutura que usa outras células ou disse que era um número. Se você tivesse olhado e falado, olha, aqui, nesta situação, quando eu cliquei lá, eu olhei para aquela informação e vi que aqui estava escrito só o 10, beleza, quando eu clicar arrastar para o preenchimento, vai aparecer o 10 no Excel e o 11 no cálculo. Mas quando eu olhei para essa parte, que é a barra de fórmulas, eu me deparei com uma operação matemática. Eu encontrei lá uma expressãozinha onde o cara colocou os números diretamente escritos. Esses números podem ter sido digitados na célula. Ou seja, eu posso ter clicado a célula B1 e digitado igual 5, asterisco 2, apertou Enter, vai dar o resultado 10. Então, o primeiro detalhe é a interpretação das figuras, que muitas vezes passa batido, porque você não olha aonde precisa olhar. Rapaz, tem isso. Em relação à versão do Excel, menos importante ainda, tá? A versão vai impactar em umas situações muito pontuais. Menos até do que a diferença entre programas. Como assim? Cara, você vai pegar lá, tem edital, por exemplo, PM, né, de São Paulo. Cara, o PM de São Paulo ainda cobra 2010. Vai pegar PF. PF normalmente, a CESP, né, na verdade, normalmente pega a versão mais atual, mas não tão atual. Por exemplo, se pegar uma prova da CESP, ela vai dizer lá, o Office 365, mas ela está cobrando 2019 ainda, ela não está pegando o 2021. Então, a gente tem uma linha de base. Talvez, a partir do ano que vem, ela comece a cobrar o 2021. E tem diferença? Tem novidade sempre, tem uma funcionalidade ou outra, alguma coisinha a mais. Então sempre tem alguma peculiaridade. Mas aí que você tem que ficar atento.
É olhar qual a banca está estudando. Você vai usar aquele como, sempre como referência a mais atual. Porém, já teve muito edital esse ano e ano passado que colocava assim: ó, vou cobrar o Excel a partir do 2010. Mano, a partir do 2010, cara, dependendo da banca, ela cobra uma questão do 2010, uma do 2013, outra do 2016, outra do 2019. Tá? Ela salpica ali algumas questões ao longo das versões. Para dizer, ó, tá vendo? Tava no edital, eu cobrei. Aham, sei. Cara, aí é muita maldade. Por quê? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode começar estudando crescentemente, só que daí você leva muito mais tempo. Né? Por quê? Porque você vai falar, cara, eu já tenho o meu estudo baseado nas versões mais recentes. De fato, é aí que tá o detalhe. Por isso, quando você vai estudar, sempre olha as versões mais recentes. Ah, tá. Você começa estudando sempre pelas mais recentes. E aí você vai olhando depois quando algumas funcionalidades passaram a existir. Fala, ó, tal versão não tinha, era diferente. Então você vai olhando como era lá atrás. Agora tá assim, mas como era lá atrás? Porque a tendência é que você tenha mais probabilidade de se deparar com questões novas do que com as versões antigas. Então por isso você começa pelas versões sempre mais novas. Se querer fazer um processo evolutivo, aí basicamente eu tenho isso, faço isso porque, cara, dando aula. Cara, quando eu comecei a dar aula, caiu 2012. Desculpa, 2002, né, ainda nas provas. Tinha um monte de edital que cobrava lá, o Office XP 2002. Que são duas segmentações de nome para o mesmo cara. Aí depois veio lá o 2003. Aí depois do 2003 caiu um monte de tempo em provas. Aí ele veio lá depois de 2003, era 2010, tava caindo em 2003. Por quê? Porque tinha recém saído 2007. Então 2003 ainda era muito comum o uso. Aí lançou o 2010, o 2007 começou a aparecer muito mais as provas. Aí foi assim, cara. E hoje a gente tem aí uma leva. Pois é. Tanto que o formato de questões mudou. Quando era 2003, era LibreOffice, não, era BR Office e o Excel, né? BR Office Calc, Excel, BR Office Writer e Word. E as questões de Word e Writer era tipo assim, ó, no Word eu clico no menu tal, e no Writer, qual menu tá? Porque os dois tinham características parecidas, embora muito peculiares. Agora, quando lançou 2007, não dava mais para ficar fazendo esse tipo de pergunta. Então as bancas tiveram que se adaptar, mudar a maneira de perguntar os assuntos. Não tinha mais como comparar diretamente, porque era muito pesado. E aí a gente teve uma mudança no cenário. Então, cuidado com essa questão de versões, tá? Não precisa se preocupar tanto com elas. Começa pelas versões mais recentes. E, cara, planilha não te importa muito. Não te atrapalha muito essa questão de versões. Tá? A primeira parte de planilha que você tem que aprender é usar planilha. Depois você vai olhar as outras coisas. Beleza? O Windows XP era simples, né? Agora, rapaz, o Windows 11 vai te dar um monte mais de ferramentas. Beleza, você percebeu que o primeiro ponto é a percepção do que está acontecendo no teu cenário. Então, quando você clicar nesse botãozinho, vai abrir uma janela para inserir funções. Ali você pode pegar as funções separadas por categorias ou todas juntas. A FCC é uma banca sacana, que pode chegar ao ponto de perguntar para você, viu, função tal. É de qual categoria? Tipo, média, função de que categoria? Estatística? Olha, função soma. Pô, função soma é matemática, né? Não? Função máximo, mínimo, média, mediana, maior, menor, função C, função é erro. Cara, ele pode chegar e perguntar a que grupo de funções pertence. É maldade, mas a banca já fez muito disso. Então, é a banca FCC que faz esse tipo de coisa. Quando você pega agora as outras bancas, elas não estão muito interessadas nisso. Elas vão falar, cara, eu quero saber como é que funciona a função. Aí é que vem o detalhe. As funções, tecnicamente, servem para facilitar a nossa vida na prática. Então você chega ali e fala, em vez de eu ter que saber como é que calcula, por exemplo, o número de períodos de um pagamento, você tem que saber lá, por exemplo, na matemática financeira, para fazer o Banco Brasil. Tá? Você tem que calcular o número de períodos de um pagamento, né, de uma prestação, lá falar qual é o seu valor final de uma prestação, qual a última prestação, qual o valor final que eu vou ter de um financiamento. Cara, são cálculos que você tem que fazer na matemática financeira. Legal,
Mas isso aí pode cair dentro de planilha. E, na prática, eu não quero saber como é que calcula o valor, número de período, valor final. Eu só quero saber, eu sei o que é o valor final. Eu sei que para chegar nele eu preciso de variáveis x, y, z, né? Sei quais são as variáveis. Eu só quero colocar esses valores e eu quero que o programa se arrebente de calcular. Eu não quero ter esse trabalho. Essa é a prática. Mas na prova, não. Na prova ele vai falar, ó, qual é a função aqui NPE com essas informações. Qual é o resultado? Pode aparecer isso na prova do Banco do Brasil? Pode. Se Sesgran Rio, pode cobrar. Probabilidade muito baixa. Então, na prova do Banco do Brasil, cara, tem uma leva de funções financeiras que se a banca quiser apropriar-se delas ali para fazer questões difíceis, pode. Mas não vale o custo de tempo, embora o edital agora tá bem esticado, né? Abriu a prova e tal, então tá tranquilo. Daria para você pegar ali algumas situações e olhar para essas funções financeiras. Cara, mas tem muita função financeira dentro do Excel. Tá? É quase uma aula para fazer junto com o professor de matemática financeira. Para falar, ó, seguinte, ensina aí como é que calcula esse valor final, esse número de períodos. Eu vou dizer como é que coloca na planilha aqui. Porque, cara, é denso se você for olhar nessa perspectiva. Então, quando a gente olha e fala para você, ó, vamos fazer o seguinte. Aí, dói. Quando você trabalha com o Excel, primeiro vamos no básico. Aprende comigo. Faz isso aqui que você vai muito mais feliz para a tua prova. Você sai da prova muito mais satisfeito e feliz. Por quê? Se cair uma questão como caiu lá atrás, uma vez, a função NPER, rapaz, você acha que quantas pessoas acertaram aquela questão porque sabiam o que estavam fazendo? Só quem usa no dia a dia. Só. Então você não precisa estressar tanto com isso. Porque até o cara que estudou ia ficar na dúvida. Ia falar, ia perder um tempão naquela questão. Tá? Então, vamos no básico. Agora, você pega ali a estrutura do Excel. Clicou ali, viu as funções? O Excel é o que eu recomendo. Não o Google, nem o Calc para você começar. Por que o Excel? Porque ele tem uma ferramenta de ajuda sensacional. Quando você começar a digitar uma função na célula, se você clicar nela, ela tem dois momentos. Um que completa, né, que ajuda a escrever mais rápido, e depois que você escreveu e abriu parênteses, você vai ver que muda o jeito que aparece o nome da função dentro da célula. Assim, ó. Por exemplo, a soma. Se eu estou digitando, ele está sugerindo as funções, né? Aí, beleza, digitei soma. Você viu que aqui ele mostra de um jeito. Tem funções que quando você pega lá, conte ponto, valores. Tipo, só tem ela. Se você apertar Tab, completou. Então é para agilizar. Claro, se você tiver mais de uma ali na lista, ele não vai te dar essa dinâmica, né? Apertou Tab e completar com qualquer um. Então você apertou Tab. Agora perceba que quando tá o parênteses aberto, até para a função soma aqui, ó. Igual, soma. Quando você abriu o parênteses, ela ficou diferente aqui embaixo. Tá? E é aqui que está o segredo. Você vai clicar nesse Paranauê aqui. É um link. Claro, não para função soma também, né? Você vai pegar para situações como essa aqui, que muita gente sofre. Não sei porquê, não precisa. Um PROC V da vida. Porque quando você abre um PROC V, olha só que coisa linda, maravilhosa, beautiful que você tem. Aqui só deixa eu fazer um negocinho, que senão não vai funcionar. O que eu quero que é habilitar o áudio do meu desktop, né? Para vocês poderem ouvir aí o que vai aí tocar aqui também, né? Deixa eu ver se está ligado aqui o áudio. Aí você vem aqui, ó, quando você clica ali, você viu que apareceu ajuda? Na versão atual aparece dentro, às vezes pode abrir no navegador, uma nova aba e tal. Aqui ele tem exemplos, vários exemplos de uso da função, tá? Mostra ali pra você, blá blá blá. Cara, mas não são todas. Algumas, normalmente as mais complexas, tem videozinho explicando. E eu dá pra pôr aqui, tá aqui em tela mais cheia aqui, ó. Né? Eu não queria que fosse aqui, eu queria que fosse pro lado. Tá saindo áudio aí pra vocês? Olha só.
Então pegou a musiquinha, né? Mas é só musiquinha, não tem áudio explicando, não. É só pra ver, ó. Você tava pegando a musiquinha aqui. Cara, você viu? Foram 50 segundos para você entender a função proc, tá? Mostrar na prática como ela foi empregada, como que ela vai funcionar. Então, cara, o Excel te ajuda muito. Você tem que começar a usar aquilo que eu falo, põe a mão na massa, que você vai ganhar muita dinâmica na hora de praticar. Então, quando você trabalha com o editor de planilha, primeiro, olha a sua estrutura, veja se na prova tem figurinha, olha para a barra de fórmulas antes de sair, só considerando o que está aqui. Segundo detalhe, quando a gente fala em editor de planilha, a gente quer fazer o que com o editor de planilha? Cara, a gente quer realizar cálculos. E para a realização de cálculo, nós precisamos dizer para o programa que nós queremos fazer um cálculo. Né? Então, a gente precisa avisar a intenção de cálculo. Nossa, eu tô precisando dormir. Como que a gente fala isso? A gente vai pegar lá o que a gente chama de indicadores. Indicadores de células de absorção. Ou também chamadas de células de resultado. Quem gosta de usar esse nome é a FCC, tá? A absorção. A FCC gosta mais. O que é isso? É uma célula que vai apresentar o cálculo. Então, como é que eu falo assim, ó, eu quero calcular? Por quê? Se você pegar e digitar dentro de uma célula 5 mais 5 e apertar Enter, tipo, digitei 5 mais 5. Cara, quando você apertar Enter, o teu resultado vai ser 5 mais 5. Ele não vai escrever outra coisa. Você não disse pro programa, eu quero calcular. Então você precisa avisar ele, faz um cálculo aí, não escreve o que eu estou dizendo. Então você pode fazer isso com o caractere padrão, que é o sinal de igual. Então o igual é o caractere padrão. A gente vai ver que é possível indicar o cálculo com outros. Mas olha as questões de prova. No Excel, todas as fórmulas começam com o sinal de igual. Certo ou errado? Certo. Mas professor, você falou lá na aula que dá para começar com mais, dá para começar com menos. Aí eu fiquei pensando nesses caras. Cara, mas toda fórmula começa com igual. Você pode ter escrito com mais. Mas confere a barra de fórmulas e me diz se depois tá ainda lá aquele mais. Entendeu a jogada? Então você coloca ali, igual 5 mais 5. E aí, quando você aperta Enter, na célula, ao invés de aparecer escrito 5 mais 5, vai aparecer o resultado da operação, 10. Você pode escrever mais 5 mais 5. O programa olha para esse sinal de mais no começo e entende que você queria fazer um cálculo. Então ele pega 5 mais 5 e dá 10. Se você colocar lá menos 5 mais 5, o programa também observa aqui e fala, opa, o cara quer calcular. Porém, tem um detalhe muito crucial. O menos também está dizendo que esse 5 é negativo. Ele não é só um indicador de... Não está sendo assim algo que o programa entendeu, é para calcular. É uma conta e não é um texto. Então eu falo, tem que calcular. E esse 5 é negativo. Devo 5, pago 5, fechei o ano zerado. Melhor que devendo, né? Então, zerou lá bonitinho. Porque esse 5 é negativo. Só que aí a gente tem uma situação. Eu quero escrever agora de uma maneira mais distinta. Imagina que eu queira escrever isso de tal maneira que eu quero que no resultado apareça isso. Ou seja, eu quero escrever a fórmula com o igual, mas não quero que o programa faça o cálculo. No Excel e apenas no Excel, você pode começar digitando colocando o apóstrofo aqui, aspas simples. Não pode ser dupla, tem que ser simples. Quando você começar digitando com esse cara, o programa vai entender que aquilo ali é um texto. E vai desabilitar. É como se esse aqui fosse a negação da inserção de texto, né? Do aviso que você fez.
Então ele vai negar esse aviso aí para você, tá? De um modo geral. E aí negou, vai ficar escrito isso aqui. Só no Excel, no Calc não funciona, tá? No Calc vai ficar a aspa ali no resultado. Então, olha que coisa dinâmica. Tá, mas e aí, como é que faz? Aí vem as outras perguntas. Quais? Eu te mostrei um jeito de fazer isso no Excel, mas no Calc. E tem outro jeito de fazer no Excel? Tem. A outra forma, que vai ser a maneira que você vai usar no Calc, mas também serve no Excel, primeiro, antes de digitar o conteúdo na célula, você vai formatar a célula para que ela receba um texto. Então você vai dizer, essa célula aqui eu vou colocar um texto dentro dela. Tá bom, então você coloca um texto dentro daquela célula. Não posso me exaltar, rapaz. Então você coloca lá um texto, formata. E aí você digita assim, ao apertar Enter, vai aparecer assim. Mas é porque você previamente formatou como texto. Então, por mais que você tenha escrito direto com a ideia de cálculo, estava como texto. Então você disse, vai ser texto. Então, ou você faz isso, ou você formata previamente a célula como texto para desabilitar o indicador de cálculo, né? Para que você fale, não quero fazer aí um cálculo dentro dessa estrutura. Então, indicadores de cálculo de maneira efetiva e direta são quais? Estes são caracteres que servem para avisar o Excel, quero fazer uma conta, quero fazer um cálculo ali. Então, esses são os caracteres que você pode usar para isso. Funciona também no Calc? Funciona também no Calc. Só o cuidado em relação à ideia de que o menos é um valor negativo. Também. E isso é só no começo da célula. Se eu quiser fazer o uso do sinal de igual de novo aqui dentro, ele vai ser um operador e não mais um indicador de cálculo. Professor, fiquei meio perdido nesse negócio. Cara, eu já falei, você tem que ir fazendo, tem que ir testando. Então, quando eu falei para você, olha, você pega uma célula, digita lá, 5 mais 5. Apertou Enter, ficou escrito 5 mais 5. Se você colocar lá igual 5 mais 5, apertou Enter, tá lá o 10. Se você colocar lá mais 5 mais 5, tá lá o 10. Se você colocar lá menos 5 mais 5, 0. Se você colocar lá apóstrofo, né, só apóstrofo, 5, igual 5 mais 5, vai aparecer igual 5 mais 5. Se eu selecionar uma célula e ir lá na aba página inicial, e na aba página inicial, vou deixar maior aqui, você vem aqui, olha aqui, tá no bloco número e fala texto. Eu vou colocar lá dentro um texto. E aí eu digito igual 5 mais 5 e aperto Enter. Eu formatei a célula como texto. Agora, olha o segredo. Vou pegar a lupa. Por quê? Lembra que eu falei que sempre olhe para a lupa, sempre olhe para a barra de fórmulas. Tá? Sempre olhe para ela. Olha o que acontece quando eu seleciono a célula A5. Qual o real conteúdo da célula A5? Tem ali o igual, mas antes tem o apóstrofo. Quando eu pego a célula 6, olha lá, não tem ele. Mas ambas têm o mesmo conteúdo, tá? Tanto que se eu pegar aqui e fizer igual essa aqui, igual essa de baixo, ela vai dizer que é verdade. Ué, mas por quê? Porque ela está dizendo que as duas têm a mesma coisa. Pô, mas aquele apóstrofo lá no começo, cara, ele é só entendido como um elemento de formatação. É uma particularidade do Excel. Então ele diz que as duas são iguais. E aí está outro detalhe. Este sinal de igual está sendo usado agora como um elemento de comparação. Para ver se o conteúdo de uma célula é igual ao conteúdo da outra célula. Sendo igual, aparece escrito verdadeiro. Se eu mudar, né, o conteúdo e colocar aqui 6, se torna falso. Porque agora eu tenho uma informação, um texto, um dado diferente dentro das duas células. Comparando entre elas. Então esse é o conjunto de detalhes maldosos. Porque isso pega o teu dia a dia, a tua dinâmica de uso. Você trabalhando na prática, às vezes faz isso e nem percebe que fez. Você não fica muito atento às coisas. Você vai fazendo, cara. Teu foco está em outro momento, tem outro trabalho, tem outra realidade. E aí o cara joga isso uma prova
no papel, você tem que parar para pensar, lembrar como é que você fazia isso, é maldade, tá? Então cuidado, isso aí para questão aí. Eu posso fazer operações normais, 5 vezes 5, tranquilo. Mas sempre eu preciso dizer primeiro para o programa, antes de escrever o que eu quero calcular, dizer que quero calcular. Isso é fundamental. Mas olha onde está o segredo. No Excel, se você começar a digitar o conteúdo de uma célula com asterisco, tenta aí. Tem jeitinho. Mas tenta aí, quem está usando na prática, abre ali o Excel, clica numa célula e aperta o asterisco. Olha o que vai acontecer na prática. Eu vou ter que deixar sem a lupa aqui, que senão ela vai atrapalhar, tá bom? Deixa eu ver. Não, só o quadrado aqui. Tá, vamos ver. Acho que dá para disfarçar um pouquinho. Então, ó, vou apertar o asterisco. Nesse caso aqui, eu vou pegar outro teclado para não ter problema. Que esse aqui não tem o teclado numérico. Tá? Então, eu vou jogar lá no outro teclado para pegar só o teclado no numérico. Tenta fazer isso aí. Eu acho que eu fiz uma coisinha aqui, peraí. Ah, o meu tá atualizado. Ah, agora tá, não tem mais graça. O meu tá atualizado ou eu mexi na propriedade, mas deixa eu ver aqui. Não lembro desse detalhe. É interessante você olhar nas versões anteriores, né, e dizer o que acontece. Deixa eu ver aqui se tá aqui, configurações, opções. Aqui, opções. Ah, nossa, que dor, cara. Acho que era no avançado essa aí. Cara, aquela opçãozinha que a gente nunca mexe, tá? É uma opçãozinha chata pra caramba. Eu, às vezes, mexo e esqueço de tirar. Eu acho um porre isso. Porque, cara, a gente tá dando aula, a gente faz, ó, mostra lá o negócio, e depois esquece de tirar, fecha tudo aqui, e aí fica salvo aquela desgraça do jeito que tava. Ah, tá aqui, ó. Tecla de menu do Excel. Ah, desculpa. Não é o asterisco, é a barra. Eu falei uma coisa e o padrão é outra, né? O asterisco você consegue. Agora tenta com a barra. Olha o que acontece com a barra. Ah, o asterisco começa. Sim, só que, ó, se eu pegar asterisco 5, cara, asterisco é texto. Ele não entende que é um cálculo, tá? Agora, se eu colocar aqui barra, apertou a barra, olha o que ele faz lá em cima. Cara, ele seleciona lá, não sei se você vai reparar, tá bem sutil, deixa eu ver se a lupa vai permitir eu fazer isso sem bagunçar, bagunçou, tá? Quando eu peguei aqui, ó, ixi, até zoou tudo aqui. Mano, deixa eu fechar ela aqui que é melhor. Quando eu pego e aperto a tecla barra, eu não consigo começar o conteúdo da célula com a tecla barra. Começar digitando, tá? Você percebe que ele é a mesma coisa que apertar a tecla Alt, tá? Apertar a tecla barra dentro de uma célula é a mesma coisa que apertar a tecla Alt. Isso se você só clicar na célula. Agora, se você der um duplo clique, você consegue digitar a barra. Porque duplo clique você vai passar a editar o conteúdo interno da célula. Quando você dá um duplo clique, você consegue alterar o que está na célula sem perder o que estava lá. Diferente de quando você só clica. Se eu só clicar aqui, apertar 0, apertar Enter, subiu tudo. É diferente a dinâmica de trabalho. E isso aí, FCC cobra. Que ela fala assim, ó, fiz esse passo. Qual que é o resultado? Aí você tem que ficar ligado. Se for um duplo clique, duplo clique eu edito o conteúdo lá, beleza. Se for um clique simples, eu coloco lá, apagou tudo. Tem isso. E a barra, eu não consigo só apertar a tecla barra, porque ela é a mesma coisa que a tecla Alt. Mas você viu aqui que é possível mudar qual é a tecla. Aqui dentro das opções, você vai lá em avançado, tá? Lá para baixo no avançado, você tem aqui, ó, a opção, né, de tecla de menu do Excel. Aí tá aqui a barra. Você pode pôr aqui, sei lá, já padrão é a tecla Alt, eu só não sei se ele vai aceitar, tá? Porque tem que ser uma tecla que eu consiga indicar a tecla. A tecla Alt é que ele não faz captura da tecla, né? Ah, vou digitar aqui, ele vai capturar. Não, não captura, que nem algumas ferramentas fazem. Então, você pode usar no máximo outro caractere. É chato isso, né? É uma forma de você sacanear os coleguinhas. Quando a gente pega os detalhes, o asterisco a gente consegue digitar, mas ele reconhece como texto. Já a barra tem a particularidade ali que a gente viu, tá bom? Então, muito cuidado com essa dinâmica, muito cuidado com o uso aí desses elementos. Primeiro, para avisar o programa que você quer calcular, beleza? Tira aí aquele teu print maroto, que eu sei que você quer tirar o print.
Além de entender como que a gente faz o cálculo, né, pegando aí como pressuposto a estrutura de avisar o programa, ó, quero calcular essa parada, a gente também tem que ficar atento com a outra estrutura, que é qual o cálculo que eu quero fazer. Pô, professor, mas dá para dizer o cálculo? Claro, é operação, né? Você quer fazer o quê? Soma, divisão, subtração? Aí a gente olha para o editor de planilha e começa a trabalhar com o quê? Com os operadores. Tá? Então a gente vai pegar lá os chamados operadores. Operadores. Quais são os operadores? Cara, operador são os elementos de cálculo. Então você tem operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Você tem operador de texto, que é um só. Você tem operadores de referência. E você tem operadores de comparação. Estes são os operadores que você vai encontrar quando você for trabalhar com o editor de planilhas. É isso. Mas quem são cada um deles? Bom, basicamente você tem lá o seguinte. Operador aritmético, você tem soma, subtração, divisão, multiplicação, o asterisco. Tá? Quem mais? Você tem lá soma, multiplicação, subtração, potenciação e percentagem. Estes são os operadores aritméticos. Não tem raiz, tá? Não, é isso, cara. É só essas operações aritméticas. É só isso. Então, pode ser uma questão bem seca. Quais são os operadores aritméticos? E dizendo para que eles servem. Olha, eu quero fazer potência, eu uso asterisco, asterisco. Tá errado. Potência é o acento circunflexo. Para que serve o percentual? Para fazer a percentagem. A percentagem é uma divisão por 100. Então, quando você encontrar esse símbolo, literalmente substitua ele por um barra 100, que é o que ele vai fazer. Tá. Só isso. Só. Operador de texto é o caractere ampersand, que faz a ideia de concatenação. Então, o ampersand aqui, esse caracterezinho sem vergonha, ele vai fazer a operação de concatenar. Essa é a operação que ele vai realizar para você. Beleza? Aí, quem que é o operador de referência? Cara, aí vem um detalhe. Nas provas, usualmente, e uma das coisas que mais cai, é o operador de referência. Primeiro, eles só são utilizados em funções. Isso até agora no Excel. Se você pegar a versão mais nova do Excel, ele faz uns paranauê diferentes. Com o Excel 2021, você tem um negócio chamado despejar. E com o recurso despejar, você consegue utilizar de maneira diferente o 2 pontos. Tá? Faz umas coisinhas muito loucas. Tá bom? Coisa que antes ele não fazia. Um exemplo para deixar você assim atiçado, curioso, né? Falar assim: rapaz, antes eu tinha um trabalho do cão para fazer essas paradas, agora tá tão facinho. É isso aí. Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Imagina que você tenha lá, sei lá, 200, 300, 500, 400, 200. Aí, eu venho aqui, ó, seleciono essa parada toda e dito igual de B1 até B5 dividida por 2. Para fazer isso nas versões antigas do Excel. Tá? Isso aqui acontece porque a gente tem um negócio chamado despejo. Tanto que, repara que quando eu seleciono aqui, ó, você viu que eu clico nessa célula? Não tem muita diferença. Quando eu venho para essa da direita, você viu que dá a impressão de sombra ao redor do bloco ali da coluna C? Então, se eu tentar apagar esses valores aqui, ó, selecionei esses 4 de baixo. Tô apagando, ó. Não apaga. Se eu apagar o primeiro, eu apago tudo. Porque isso aqui é um negócio chamado despejo. Tenta fazer com as versões anteriores. Agora, como falei, olha o problema.
Isso que eu acabei de fazer aqui, essa expressão que eu digitei aqui dentro, não é necessariamente uma operação que eu estou fazendo. A ideia é do mesmo elemento dois pontos aqui ser entendido da mesma forma. Porém, isso aqui é uma funcionalidade nova do Excel, que é o despejo. Isso aí está misturado com um monte de coisa, né? Reconhecimento de expressão regular, do preenchimento relâmpago, despejo e tudo mais. Então não é uma coisa assim que, pô, antigamente isso aqui era uma desgraça. Antigamente você tinha que pegar, falar, olha, eu quero fazer aqui, ó, igual esse cara, divide por 2, aí vem cá, posso, na melhor hipótese, dar um duplo clique aqui no cantinho, né? Agora, se eu chegar e apagar só aqui embaixo, eu apago só o que está aqui embaixo, né? É diferente. Você viu que ali eu escrevi só uma vez, cara, uma pancada, coloquei lá, B1, dois pontos, B5, apertou Enter, foi. Nem precisa dos parênteses, tá? Por quê? Porque ele entendeu que eu tenho que trabalhar primeiro com intervalo aqui, ó. Então, a ideia de operador de referência aqui é utilizada ainda como também intervalo, mas numa situação bem particular, que é o recurso do despejo. Ponto e vírgula, nem sempre o ponto e vírgula é operador de referência. Quando eu sei que o ponto e vírgula é um operador de referência? Quando puder substituí-lo por dois pontos. Então, se numa função você puder colocar os dois pontos, quer dizer que aquele ponto e vírgula que está lá é um operador de referência. Por que acontece essa confusão? Por conta que a gente está usando uma versão traduzida. Na versão original, em inglês, o que é usado para separar é a vírgula, não o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o operador e tal, mas a vírgula é usado como separador nas funções. E não ponto e vírgula. Aí a gente teve que fazer um reuso na versão brasileira. Por quê? Nós usamos vírgula para separar casa decimal. Os americanos usam ponto. Então, o ponto no nosso ficaria bem complicado. Por isso que a gente tem problemas. Tanto problemas que CESP copia a questão da ajuda do Excel. E ali tem coisa errada, tá? Por isso que eu falo, quando você for pegar ajuda, você tem que pegar partindo do Excel, testando. Porque você vê assim, pô, professor, eu fiz exatamente igual tá no ajuda e não funcionou. É porque você viu alguma sugestão que estava em inglês, por exemplo, a função C. A função C lá dentro da ajuda do Excel, ele vai dizer para você colocar vírgula. Cara, é ponto e vírgula. Aquela vírgula que tá lá é porque é da versão inglesa e que quem traduziu foi ferramenta automatizada. Então ajuda a entender a dinâmica, o funcionamento, mas tem que ter cuidado, porque tem coisa errada ali, tá? Sim, na própria página da Microsoft de ajuda tem coisa errada. Coisas que você vai tentar fazer na prática e vai falar, não funciona. Aí a pergunta que faço é, e na prova, o que você considera? Cara, você vai considerar a versão em português brasileiro? Como funciona na versão português brasileiro? O que tá ali é uma mera tradução automatizada. Tá, e aí? E aí a banca vai considerar a versão da tradução. E aí agora? Você entra com recurso judicializando. Não tem o que fazer. Essa aí tem que judicializar. Operadores de comparação. Você tem lá como operador de comparação menor que, maior que, igual, que a gente já usou, menor, igual, maior, igual e diferente de. Aqui eu vou ter que usar uma separação para você não misturar, né? Então, esses caras têm que ser digitados assim, nessa forma. Esse caractere depois esse caractere depois esse. Se você inverter a ordem, não funciona, beleza? Por quê? Porque a gente não tem dentro do nosso teclado a tecla... Não tem essa tecla, nem essa tecla. Se tivesse, claro que a gente diretamente usar elas, mas não tem. Aí fica muito pouco prático trabalhar com elas. Vi de exemplo o professor de RLM, quando tem que escrever as funções lá de RLM, né, sei, somente sei, blá blá blá, sofre um pouco. Então, esse é o problema. Não tem esses caracteres no teclado, então a gente faz uma aproximação. E aqui, quem vai fazer, por exemplo, prova da PF, vai fazer prova da Receita Federal, vai fazer prova que tem linguagem de programação Python e linguagem de programação R, tem que ficar muito ligado. Porque os operadores de comparação, operadores aritméticos, têm sutilezas. Tá? Por exemplo, potência
Tem linguagem de programação que, em vez de colocar o acento circunflexo, é 2 asteriscos seguidos, asterisco, asterisco, para fazer o cálculo de uma potência. Que o percentual vai fazer o resto da divisão inteira. Tem linguagem de programação que o diferente não é isso aqui, o diferente é uma exclamação seguido do sinal de igual. Então depende muito da linguagem que você está usando. No Excel, no Calc, no Google, é assim. São esses os operadores aritméticos que você vai estar trabalhando. Então a gente está olhando para prova tradicional de concurso. Quem vai utilizar aí a estrutura lá, por exemplo, vou fazer a prova do Banco Brasil, vou fazer a prova do Banrisul, vou fazer a prova da PM Bahia. Cara, você tem que saber isso aqui. Vou fazer PF. Tem que saber isso aqui. PRF. Não. Porque a PRF não vem em Office. A PRF é mais light. Ela não está cobrando Office aí pra gente. Certo? É recurso despejar. E como você sabe que o nome do negócio é esse? É simples. Tenta colocar aqui um texto. Ó. O que vai acontecer aqui? Ó? Um erro de despejar. Por quê? Porque não tem espaço suficiente para ele despejar os resultados. Quando eu limpo, aí ele tem espaço, ele preenche os valores. Aqui eu posso digitar normalmente, não tem problema. Agora, se eu tentar ocupar alguma dessas células, vai dar erro lá no despejo. Olha que coisa, né? Novidades do Excel 2021. Tá? É interessante quando você pega o Excel, se você pega ali no arquivo, né, informações, você pode aqui estar vendo detalhes sobre o teu arquivo, sobre o teu documento. Mas se você vai em conta, você vai ver detalhes sobre o programa. Então aqui você fala, eu quero ver a atualização do Office. Eu quero exibir atualizações, ou sobre as atualizações. Aí ele está falando aqui, atualizações estão habilitadas, por padrão serão baixadas, blá blá blá. Né? Sobre o Excel e aqui as novidades. Olha, o meu não está mostrando as últimas novidades, que sacanagem, né? Então, a versão do Excel é mais recente, do Office, né, é a mais recente, beleza. Né? E na verdade, perceba que ele coloca aqui do Office ainda, né? Mas o nome do produto é Microsoft 365. Mas ele chama de Office, mas o nome do produto é Microsoft 365. Em alguns lugares ainda não foi removido essa referência, por isso que você pode encontrar ainda essa indicação dentro do programa falando disso. Tudo bem? Então, vamos que vamos, que ainda tem bastante coisinha aqui pra gente aproveitar. Então, além dos operadores, o que você precisa conhecer? As funções que a gente começou falando, como que você pode chegar até elas. Então as funções são para facilitar a tua vida, mas não é o que acontece na prática às vezes, né? Pois é, quais funções eu preciso conhecer minimamente, professor? No mínimo, você deve olhar lá para funções, como soma. Cara, a função soma não tem muito segredo. Então o que você vai olhar da função soma é a atenção de como você vai estar trabalhando com os valores dentro dela. Porque somar vai somar valores. Vai dar o montante final, ponto. Tranquilo. Mas aí você tem que ficar ligado. Média. Cara, a função média é uma função estatística e que está dentro do hall de funções que mais caem em prova. Então ela é muito importante para você. Além da média, cara, fica ligado, porque além da média, você tem lá a função sacana, e que está aparecendo até relativamente bem nas provas, média A. Tem máximo A, mínimo A também, tem um monte de coisa. Mas olha ali, média A. Cara, se você acha pouco, a gente consegue ficar aqui meia hora falando da média. Para mais. Nossa, mas média não é só somar os números e dividir pela quantidade de números somados? Primeiro detalhe. Você soma e divide pela quantidade de valores que você somou e não de células. Célula é uma coisa, valor é outra. Se a célula está vazia, não conta. Se a célula tem um texto, para a média não conta. Para a média A conta. Hein? Vou te mostrar na prática isso. Para você entender a grande maldade que existe aí por trás disso. Mas por que existe isso? Porque alguém em algum momento achou que isso seria útil para você, tá? Só que olha os problemas que isso gera. Eu gosto de usar sempre os mesmos valores, tá? Por quê? Mas toque, tá? Então vou pegar aqui, ó. Eu trabalho com esses mesmos valores. Só que agora eu vou colocar aqui esse texto. Se eu chegar aqui e escrever, olha, eu quero calcular a média, né,
de A1 até A6. De A1 até A6. Tá, de A1 até A6 eu vou somar que números? 7, 3, 7, 3. Beleza? 7 com 3, 10, com mais 3, 17, com 13, com mais 7, 20. Dividido por quanto? Quantos números eu somei? 4. Então você vai pegar 20 e vai dividir por 4, tendo como resposta o 5. Beleza. Você reparou que célula vazia eu não contei. Olha o que acontece se eu colocar 0 nessa célula que estava vazia. Agora divide por 5 e não mais 4. Tá, e o texto aqui? Se eu colocar 0 no lugar dele? Opa, peraí. Só o texto aqui, ó. Eu usei o desfazer. Só o 0 aqui. Opa, agora estou dividindo por 5 e não por 4. Olha a diferença quando eu pego e escrevo aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui para facilitar teus print aí depois. Olha aqui, se eu só coloco esse A mais aqui. Opa, já deu diferença no resultado, né? É isso que eu quero que você observe, ó. A função média A pegou e considerou esse texto aqui como algo. Se eu tirar esse texto, olha lá, volta para 5. Se eu colocar 0, continua, né, válido para os dois. Mas quando eu coloco o texto ele é importante só para a média A, para a média normal não. Então é aí que está o grande detalhe. Se eu apagar, muda só a média A. Se eu colocar o texto qualquer ali dentro, vai mudar só a média A. Média normal ignora textos. Tá bom, né? E isso é a maldade. Porque na boa, na prova, você tá vendo que aqui como é que tá escrito? Tudo junto, grudadinho? A prova faz dessa forma. Não fica dizendo para você assim, coloridinho, dizendo, ó, aqui, diferente, chamando atenção. Tá? Eu faço isso na aula. E eu destaco, mostro lá as informações, mas a banca não. A banca vai simplesmente colocar lá o texto e acabou. Tá nem aí. Cálculo da média A é feito dessa forma. Soma de A1 até A6 dividido pelo conte.valores de A1 até A6. Opa. Isso aqui é o que calcula a média A. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui. Ah, mas tem uma particularidade, tá? Então você vai ver que sempre o resultado aqui é ó, 0, né, considera lá, apaga aquele resultado. Se eu pego qualquer texto aqui, ele vai calcular, beleza, mas ele pegou a soma. A soma dá quanto? Dá 20, tá? Ainda é 20 dividido por 5. Só que olha a maldade aqui, ó. Tá? Tcharam! O que aconteceu? Para a função média A, essa é a particularidade. Esse é o momento onde que ela não é bem o conte de valores. Por quê? Para funções que usam aí, pegam e encontram um valor lógico, qualquer coisa diferente, né, você vai encontrar como se fosse 1. Então, para a função média A, é como se esse cara aqui fosse um número 1, mas olha que coisa interessante. Não na hora de fazer a soma. Porque na soma daria 21, né? 21 dividido por 5. Né? Mas na hora de calcular. Então se eu pegar aqui, ó, 1, ó. Entendeu? Ah, tá. Mas isso aí é só nessas situações. Então o valor verdadeiro ali é a exceção de quando isso aqui não é a mesma coisa. É só a exceçãozinha da regra aí. Você fala, no geral você calcula isso. Colocar o verdadeiro ali é maldade do elaborador, tá? É elaborador com coração peludo. A menos que ele tenha sido eu. Mas aí, cuidado com isso. Não é que vale 1. É isso que eu falei. Ela é a ideia do conte de valores. Para a função média A, eu vou somar os valores e vou dividir pela quantidade de valores, né, ou de células não vazias, entre aspas. Com a exceção aí, né, do valor verdadeiro, que é o problema. Ah, tá. Então, eu vou considerar ali essa situação, essa circunstância. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando você pega a soma e tem um valor verdadeiro dentro de uma célula, ela ignora aquele valor verdadeiro. Diferente da média A, que ela somou 1. Então, aí, por isso que eu falei, esse 1 aí
É perigoso, tá? O entendimento dele. Vamos lá, mais funções que são muito importantes aí para você. Você tem que conhecer funções máximo e mínimo. Obviamente, essas duas funções vão estar intrinsecamente comparadas com as funções maior e menor. Deixa eu ver se vai caber aqui. Acho que não. Vou colocar aqui, ó, maior e menor. Olha só um detalhe crucial. Repare que eu tenho um costume, um vício. Nestas funções, eu não coloquei nada aqui dentro dos parênteses. Por quê? Porque você vai trabalhar livremente com os operadores de referência. Já nestas duas funções, eu coloquei um ponto e vírgula ali porque ele é obrigatório. E eu tenho o costume, didaticamente, de que toda vez que o ponto e vírgula ele é algo da estrutura da função, eu coloco o sinal do ponto e vírgula com a mesma cor da função. Quando o ponto e vírgula ele é um operador de referência, eu coloco ele normalmente com outra cor. Tá? Eu tenho esse cuidado didático, meio que chamar atenção mesmo, para você ficar ligado, falar, opa, tem coisa ali importante. Tá? Então, função maior e menor vão ser implicitamente comparadas com as funções máximo e mínimo nas questões de prova. Tem muita dinâmica aí em cima disso. Você também tem que entender a função mod. Função mod calcula o resto da divisão inteira. Mas olha a maldade, tem uma função chamada função modo, que calcula moda. Só que a função modo ela foi depreciada. O que significa isso? Você vai ali no Excel, você vai na aba de fórmulas, você vai ver que tem uma categoria de fórmulas ditas compatibilidade. Quer dizer que são fórmulas que não são mais recomendadas utilizar, mas que vão continuar funcionando normalmente. E a função modo está ali naquele grupo. Elas são funções ditas depreciadas, quer dizer que não é recomendado o uso delas, porque em algum momento elas podem parar de funcionar. No Excel, não para. Tá? O Excel ele preocupa-se muito com a compatibilidade. Agora, a chamada obsolescência. Em linguagem de programação, isso muda muito. Por exemplo, lá no Python, se você pegar lá uma questão que é bem comum, falando do Python 2.7, cara, você pode usar o comando print assim. Mas se você pegar o Python 3x, que é a versão 3 para frente, qualquer outra função dele, cara, se você escrever print e colocar só assim, ele vai dar erro. Você obrigatoriamente tem que colocar o conteúdo print entre parênteses, porque o print ele virou uma função agora dentro do Python. Então a função, esse print aqui, ele foi depreciado, ele foi descontinuado. Se você pegar um código que está escrito em 3.7 e o servidor onde você tem o teu código rodando, tá lá ainda com o código escrito assim, e o servidor mudar a versão do Python do servidor, que teu programa para de funcionar. Vai dar um monte de erro lá. Então é esse tipo de problema que acontece no dia a dia, na prática. Mas dentro do Excel é só para saber que está lá como categoria de comparação, de compatibilidade. E no lugar da função modo, produzindo exatamente o mesmo resultado, você pode usar a função modo ponto único, que agora com o recurso do despejar, o despejo, eu não preciso me preocupar com a forma que eu vou digitar ela, que é muito mais prático de trabalhar com o despejo. Só que ainda posso usá-la de maneira matricial. Então, a função modo único, beleza, normalmente a gente só escreve ela para uma informação. Mas a função modo.multi, ela é uma função matricial. A dinâmica de trabalho dela e conhecimento dela é similar, por exemplo, à função transpor, que é uma outra função matricial que cai em prova, que serve para obter a matriz transposta. Tá? Embora também tenha a opção de colar especial, tá? No Excel. Você pode copiar um conteúdo que está numa linha e colar transposto. E vice-versa. Ou usar a função transpor. Então, você tem uma dinâmica de trabalho no Excel bem interessante, nessa questão de maleabilidade de valores. Então, função transpor e a função modo multi são funções matriciais. Tá, o que acontece? Vamos aos nossos exemplos aqui. Se eu pegar aqui, função modo, ela vai pegar... Opa, apertei sem querer aqui. Modo desse conjunto de valores, ele vai dizer que existe um valor que se repete. Tá? Agora, se eu puxar para a esquerda, ela vai pegar na coluna A.
né, pelo preenchimento, ele vai pegar da coluna A. Olha que coisa interessante. Pergunta matemática. Eu não tenho exatamente os mesmos valores que se repetem na coluna A e na coluna B? Por quê? Coluna A e B são conjuntos de valores bimodais. Só que olha que curiosidade no Excel. Na coluna A ele disse que o 7 é a moda. Na coluna B ele diz que é o 3. Por quê? Porque o 7 apareceu primeiro aqui. E aqui o 3 apareceu primeiro. Só por isso. Não é por quantidade. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 7, você vai ver que vai ter agora só o 7. E ele vai ser a moda. No calc vai ser sempre 3. Tá? Se você fizer essa mesma forma, esse mesmo exemplo que eu coloquei aqui, para a coluna A e para a coluna B, no calc ele vai dar 3 nas duas. Mas não é um erro. É só que o calc ordenou os valores em ordem crescente antes de fazer a análise do valor que mais se repete. Agora, olha que coisa louca. Se eu colocar aqui, ó, igual, vou pegar aqui da coluna B, né? Desse lado que é mais fácil. Modo.multi. E pegar esse conjunto aqui. E apertar Enter, eu tenho um recurso despejar que mostra o 3 e o 7. Porque eu tenho dois valores que se repetem. É um conjunto bimodal. Legal. Se eu pegar e puxar esse aqui para a esquerda, mostrou 7 e 3, porque ele colocou na ordem. Bacana, interessante. Só que também tá, né, com o despejar. Mas antigamente, se você tem uma versão que não tem o despejo, que nem o pessoal colocou ali, você tinha que fazer isso aqui, ó. Primeiro, seleciona a quantidade de células que você quer. Professor, mas eu não sei quantos eu preciso. Bom, na pior das hipóteses, é a metade. Se eu tenho lá um conjunto de 10 valores, na pior das hipóteses eu tenho que selecionar 5 células para encontrar os valores que se repetem. Tá? Por quê? Porque a pior situação é que cada valor se repita mais uma vez apenas. Então, no mínimo metade. E aí você escreve lá, né? Seleciona, aí você coloca lá, modo.multi. Aí você vai lá, diz que você quer desses caras. Não aperta Enter. Toda função matricial, se você quer trabalhar com ela de forma matricial, você vai ter que apertar Ctrl, Shift, Enter. E aí vem outro segredo. Se eu tentar apagar só uma das células, ele vai dizer que não é possível. Você viu que quando pega o despejo, ele tenta apagar, ele só fica piscando. Aqui ele diz que não é possível apagar. Por quê? Porque ele pertence a uma matriz. E aí vamos olhar mais atentamente a parada aqui, ó. Vou aumentar aqui a tela para você. Olha lá na barra de fórmulas, quando eu clico aqui em algum dos valores, e vou pegar aqui a lupa para tentar ampliar, né? Porque a barra de fórmulas fica pequenininha. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Isso. Olha lá o detalhe. Que símbolo que você está vendo na barra de fórmulas? Professor, ele está colocando entre chaves. Porque chaves é um elemento justamente de matrizes. Então, quando você estiver trabalhando com estruturas matriciais, você vai usar chaves. Você não, né? O programa já colocou por padrão. Agora, se você vier aqui fazer o seguinte, olha, eu quero formatar meus dados como tabela. Então, se você usar aqui, né, na aba página inicial, alguma dessas estruturas aqui de formatar como tabela, tá? Você vai perceber que ele não vai mais trabalhar, ele vai, não, né, necessariamente, mas ele vai começar a usar colchetes. Por quê? Porque daí ele está trabalhando com tabelas. Tá? Então, colchete é para trabalhar com tabelas de dados. Então, valores matriciais eu não consigo aqui apagar um de cada vez. Inclusive, ó, deixa eu tirar a lupa porque agora vai me atrapalhar. Se eu tentar apagar só o primeiro, ó, também não dá. Diferente do despejar, que se eu apagar o primeiro, apagou tudo. Aqui, quando é matriz, eu tenho que apagar a matriz inteira. Aí eu apago. Tem que selecionar todo o bloco da matriz para poder apagar ela, senão eu não apago. Isso é o elemento matricial. Então, quando você estiver trabalhando com essas funções, fica atento para não cair aí nessa pegadinha. De novo, versão do Excel aqui vai fazer diferença. Aqui está suave. Vai começar a apertar quando você começar a olhar para funções como cont, num. Você viu que eu já usei ela ali, na verdade eu usei o cont valores, mas primeiro eu gosto que você estude o contar vazio. Por quê? Contar vazio vai dizer para você quantas células estão vazias. E aí você vai ter a função cont valores, que
que faz o oposto da função contar vazio. Você viu que eu usei essa. Conte valores a contar a quantidade de células não vazias. Então ela é o oposto da função contar vazio. Mas também você tem que ficar de olho na função conte-se, que vai contar aí de acordo com uma regra. Primeiro essas, eu estou falando aqui em níveis. Depois que você entendeu o conte-se, aí você vai olhar para a função conte-ses. Mas é uma depois da outra. Não adianta querer estudar as duas ali e falar, vou entender bem de boa. Rapaz, você vai embananar tudo. Por quê? Rapaz, olha aqui, ó, um Szinho a mais. Qual que é a diferença? A diferença é que eu posso ir colocando mais ponto e vírgulas. Tá? Então eu posso ir adicionando ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula para trabalhar com ela. A função soma-se já começa a dar aquele gás na diferença. Da mesma forma que o conte-se, você estudou o soma-se, você vai passar para o soma-ses. Olha a primeira malícia que tem aqui. Não tem ponto. Aqui tem ponto. É uma das coisas que vai mudar aí futuramente. Você pode ir adicionando aqui, só que sempre você vai adicionando 2 em 2. Enquanto que aqui você vai adicionando de 1 em 1, aqui você vai adicionando 2 em 2. Você também pode encontrar a função média-C. Mas, na boa, você entendeu a função conte-se e soma-se, soma-ses e conte-ses, a função média-C e média-ses sai automaticamente da tua cabeça. Aí você, beleza, entendi. Tá? Então, média-C, média-ses, mesma linha de raciocínio. Só que aí você também tem um outro conjunto de funções. A gente citou algumas delas, mas você viu que aqui você vai amadurecendo na hora de estudar para a tua prova. Quais são as outras? Bom, aí você vai pegar lá funções como, por exemplo, a função C, que também normalmente vai ser apresentada com as suas 3 partes. Ela pode ser abreviada para 2, mas normalmente vem para 3. Da mesma maneira que soma C pode ser abreviada para 2, mas usualmente aparece com 3. Então, cada uma dessas funções tem aí um entendimento. Você pega ali o próprio Excel, já te ajuda bastante. Funções de procura de valores. PROC-V, primeiramente estuda essa. Por quê? O que, onde, qual e a estrutura se que é exata ou não. 3 ponto e vírgula, sendo o último opcional. Primeiro olhe para o PROC-V. Entendeu ele? Bacana. Aí você vai olhar a diferença dele para o PROC-H. Basicamente vai mudar só o eixo. Se procurava na vertical, agora se procura na horizontal. Não tem segredo. Tá? Mas é importante você fazer o comparativo entre as duas para não cair em pegadinha. Depois o PROC-H. Rapaz, agora tem no Excel o PROC-X, que é mais fácil de utilizar, tá? Ele tem menos problema que os outros PROC aqui. Mas o PROC-X é interessante você dar uma olhada nele também. Porque ele ainda não foi alvo de questões mais pesadas de prova, mas a tendência é que ele comece a vir. Tá? Então, você viu que a gente está aprofundando? Tem outras funções básicas? Tem. Mais esporádicas. Função raiz, função potência. Você tem a função maiúscula, minúscula, primaiúscula, text texto. Então existem algumas outras funções que aparecem de vez em quando. Você percebeu que a gente pegou de funções fáceis, muito comuns em prova, a funções que ganharam bastante espaço nos últimos anos e que começaram a se tornar referência para funções aí que fazem a diferença. Cara, essas funções aqui, principalmente a PROC-V, era o padrão das provas de 2010, 2014 ali. Cara, até 2013, né? 14 já começou a ficar fácil. Cara, os concursos cobrava tudo PROC-V. Muito difícil não ter PROC-V em prova. FCC sempre cobrava, CESP sempre cobrava. As provas começaram a ficar mais fáceis a partir de 2013. Agora voltaram. E ficaram, aí todo mundo pô, que difícil. Cara, pega a questão bem antiga lá de prova. E aí você vai ver que, rapaz, já era cobrado isso. Lá atrás. Então ficou fácil, agora tá voltando a ficar um pouco mais difícil. Sim, tem aí a onda. O que eu falo? Tem funções que hoje estão no auge. Passa um período, ela não é mais tão cobrada, e outras que estavam na baixa começam a ser mais cobradas.
e elas ficam alternando entre esses assuntos. Tá? E é meio que moda. As bancas, uma hora, o que a outra está cobrando, fala, vou cobrar também esse negócio. Vou bater também em cima disso aí. Tá? Então, muito cuidado. Então, tira aquele print maroto aí do quadro, com o teu plano de estudo aí para 2023, basicamente, né? De quais são as funções que você vai se arrebentar aí. Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!